Hoje iremos trabalhar o seguinte campo de experiência: traços, sons, cores e formas. O que trabalhamos? O foco é o convívio e a interação das crianças com diferentes materiais, instrumentos e manifestações expressivas. Os alunos são convidados a conhecer e interagir com sons, cantos, cores, traços, luzes, cenários, imagens, gestos, movimentos, materiais e recursos tecnológicos. Para trabalhar este campo de experiência, são disponibilizados na Base Nacional Comum Curricular objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Para os bebês de 0 a 1 ano e 6 meses de idade, estão disponíveis os seguintes objetivos: explorar sons produzidos com o próprio corpo e com objetos do ambiente, traçar marcas gráficas em diferentes suportes usando instrumentos riscantes e tintas, e explorar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. Portanto, trouxemos algumas propostas de atividades que podem ser trabalhadas em sala de aula. Com relação ao primeiro objetivo, seria interessante o professor trazer uma melodia para a sala de aula e incentivar o aluno a fazer som com o próprio corpo, como bater palma, bater os pés, fazer o som com a boca ou bater no peito, por exemplo. Também, como proposta de atividade, o professor pode levar diferentes objetos para a sala para que as crianças possam explorar e descobrir novos sons. Para o segundo objetivo, seria interessante uma atividade utilizando carvão para que a criança possa desenhar, utilizando papel sulfite, papel craft ou papelão, por exemplo. Neste objetivo, é interessante que a criança utilize diversos materiais para descobrir novas cores também. Então, além do carvão, dá para trabalhar com tintas, com canetinha, canetão, giz de cera e lápis de cor. Para o terceiro objetivo, como proposta de atividade, seria interessante colocar uma canção onde a criança tente acompanhar o ritmo desta canção apresentada pelo professor e também conhecer instrumentos novos, como pandeiro, tambor, chocalho, violão, aquele coquinho de bater um no outro. Então, seria interessante isso, a professora apresentar uma melodia, uma canção, um som para as crianças e elas aproveitar este tempo conhecendo e utilizando instrumentos novos para acompanhar até mesmo a professora. Para as crianças bem pequenas, de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses, são apresentados os seguintes objetivos: criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais para acompanhar diversos ritmos de música, utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação, argila ou massa de modelar, explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais, e utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. Para o primeiro objetivo, é proposto criar sons com diferentes instrumentos para acompanhar o ritmo de músicas apresentadas pelos professores. Então, seria interessante o chocalho. Nessa primeira imagem, por exemplo, tem chocalhos que podem ser confeccionados pelo professor, que podem ser feitos com grãos de feijão ou grãos de arroz, por exemplo. Tem a opção desses tambores também, que podem ser confeccionados com latas antigas de leite, de Nescau, e a parte de cima é colocado uma bexiga para que a criança possa utilizar de tambor e fazer som. Para o segundo objetivo, temos a possibilidade de trabalhar com a massinha. Nessa atividade, por exemplo, a criança carimba a massinha, e esses carimbos são confeccionados com palitinhos de sorvete, botões, elásticos, macarrão. Então,
isso vai da criatividade do professor. E essa atividade também pode ser realizada com a argila. Para o terceiro objetivo, é proposta a brincadeira do "Que som é esse?". Então, a professora, por meio de uma brincadeira, apresenta um som de um animal, por exemplo, e a criança tenta adivinhar qual animal é. Para as crianças pequenas, de 4 anos a 5 anos e 11 meses de idade, estão disponíveis os seguintes objetivos: utilizar sons produzidos por materiais, objetos e instrumentos musicais durante brincadeiras de faz de conta, encenações, criações musicais e festas, expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais, e reconhecer as qualidades de som, intensidade, duração, altura e timbre, utilizando-as em suas produções sonoras e ao ouvir músicas e sons. Então, estão disponíveis alguns materiais nessa primeira atividade, em que as crianças podem usar em suas brincadeiras, e também é proposto a brincadeira do bingo sonoro, onde a criança ouve o som e deve detectar se este som tem ou não no seu bingo. Para o segundo objetivo, temos essa proposta de pintar o desenho geométrico com as cores indicadas para pintar o triângulo, o quadrado, o círculo e o retângulo, e também uma atividade realizada por meio da dobradura. Nesta imagem, estão presentes alguns animais feitos com dobraduras, e isso pode ser desenvolvido com as crianças. E por último, seria interessante disponibilizar diferentes sons, seja eles mais agudos ou mais graves, para que a criança possa descobrir e ouvir, para ela usar esses materiais em produções sonoras e para que ela possa reconhecer estes sons também. Então é isso, muito obrigada!